estamos de volta com o Jornal da Justiça. A imposição de um valor máximo para o troco no transporte coletivo urbano dificulta a vida de passageiros em vários locais. Há casos em que a pessoa fica impedida de se deslocar por falta de troco. Rodoviária lotada, filas a perder de vista, ônibus cheio, gente passando pela catraca o tempo todo. Como não bastasse todo o estresse do tumulto, ainda tem um detalhe que tem sido motivo de reclamação por parte dos passageiros. Você já teve problema para pagar uma passagem porque não tinha dinheiro trocado? Quase todos os dias a gente vê isso. Porque às vezes é R$2,25, eles dão de R$10, não tem troco. Eu dei R$50 para ela não queria deixar eu passar. Mesmo assim eu disse, passei, aí fui com tudo, né? Passei e ela mandou parar e fez eu descer. Alguns estados possuem legislação própria sobre este assunto. No Rio de Janeiro, por exemplo, o cobrador é obrigado a receber até 10 vezes o valor da passagem. Já em Minas Gerais, o limite para pagar em dinheiro é R$50. Aqui no Distrito Federal não existe lei específica para isso, portanto vale o que está no Código Civil. Ou seja, notas de qualquer valor podem ser usadas para pagar a viagem. A recomendação é que o passageiro somente passe na catraca após receber o troco, porque como aquela catraca ela contabiliza o número de passageiros, se eventualmente o motorista ou o cobrador optar por desembarcar o passageiro pela porta de entrada, já que não pode lhe dar o troco, a possibilidade de uma solução fica mais facilitada, já vista que aquele passageiro não foi computado na catraca. O consumidor insatisfeito com o serviço prestado pelas empresas de transporte tem o direito de acionar o PROCON. O importante é que exista durante a prestação do serviço, no horário de prestação de serviço, sempre um local onde ele possa adquirir essa passagem, esse bilhete eletrônico. Bom, e para falar mais sobre esse assunto, nós convidamos o advogado Paulo Thompson Flores, que é advogado de direito civil. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Bom, alguns estados têm uma legislação própria, né, em relação a esse troco. Os que não têm, como o DF, por exemplo, aplica o Código Civil. Mas nos que tem, pode prevalecer, o que prevalece? O local, a lei local, do estadual, o municipal ou o código? Bem, onde existe na legislação específica, se aplica a legislação específica dali, desde que ela não pode ser contraditória à legislação federal, a legislação do Código Civil e também do Código de Defesa do Consumidor. Né? Onde não existe a legislação, como é o caso aqui do Distrito Federal, se aplica o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil. Pode o cobrador pedir para o passageiro descer do ônibus se ele não tiver troco? É uma questão muito discutível, né? Porque até pelo valor máximo da nossa cédula, que é de R$100, né, não chega a fugir de uma razoabilidade a necessidade do troco. A questão do troco no Brasil é muito maltratada, né? Não só no transporte coletivo, mas em tudo. Né? A gente compara com outros países, a gente vê que o troco é uma coisa que flui naturalmente. Aqui, normalmente, a pessoa entrega R$20 para pagar uma conta de 12, o caixa pergunta se não tem um valor menor. Né? Então, isso se reflete também na questão do transporte coletivo. Eu acho que é absolutamente irrazoável obrigar a descer do ônibus por não ter o troco. Eu acho que implicaria ao passageiro lesado dessa maneira registrar a queixa, ocorrência no PROCON e pedir providências administrativas. Não teria que, por exemplo, deixar o passageiro, já que ele não tem o troco e é uma obrigação da empresa ter o troco, viajar de graça? Isso é possível? Claro, eu acredito que sim. Essa é a solução que eu diria que é a solução correta. Né? Se nós tivéssemos cédulas de R$1.000, se o sujeito fosse pagar com uma cédula de R$1.000, até seria razoável, né, ter algum outro tipo de providência. Mas nesse caso, a meu ver, não há nenhuma razão de ser para obrigar o passageiro a descer do ônibus. Ele deveria viajar de graça até o ponto. Vamos supor que o passageiro tenha que descer aí do ônibus, passe por um constrangimento, não tem transporte para voltar para casa, só tem aquela cédula para poder viajar, ele tem o dinheiro, mas não consegue trocar, passe por um constrangimento. Qual é a via legal para que ele se ressarça desse prejuízo, inclusive um dano moral que ele teve aí? Primeira providência seria registrar uma ocorrência no PROCON. Tá? A via legal seria entrar com ação, um juizado especial, né, pedindo exatamente o dano moral, que aí especificamente o dano moral e, eventualmente, dano material. Se, por exemplo, ele perdeu um compromisso
né, e teve um prejuízo em razão disso, né, pode entrar com ação no juizado especial solicitando dano material e dano moral. Outra coisa, saindo agora dessa questão do troco, há outros problemas relacionados ao transporte coletivo que a gente pode elencar. Por exemplo, um passageiro está viajando num ônibus, o ônibus dá uma freada brusca, ele se machuca no ônibus. Ele tem algum direito? Nesse caso, existe sempre uma responsabilidade objetiva da empresa de transporte. Que é independente, responsabilidade objetiva significa que é independente de culpa. É uma questão, digamos assim, que faz parte do próprio risco do negócio. Então, o passageiro que sofre um dano, né, numa relação de consumo que está dando ali, um contrato de transporte, né, porque na verdade ele celebrou um contrato de transporte, né, ele tem o direito a ser indenizado e a responsabilidade em primeiro nível é a responsabilidade da empresa. Se houver uma culpa do motorista por alguma razão, a empresa poderá entrar com uma ação de regresso contra o motorista. Mas em relação ao consumidor, a responsabilidade é da empresa. Tá ótimo. A gente volta então no próximo bloco, porque a gente tem outras dúvidas a esse respeito. Só peço um minutinho, senhor. Aqui no estúdio nós voltamos a falar com o advogado Paulo Thompson Flores, advogado de Direito Civil, que hoje conversa com a gente a respeito dos problemas enfrentados pelos passageiros no transporte coletivo e o que pode ser feito quando há algum problema, um problema desse acontece. Doutor, a gente já falou muito sobre esse assunto no bloco anterior, inclusive sobre o direito de quem sofre um acidente dentro de um ônibus, tem algum problema. Mas no caso de um acidente mais grave, por exemplo, que um ônibus bata em outro, que haja feridos, muitos feridos no ônibus, esse passageiro tem direito ao quê? Tem direito ao DPVAT, por exemplo? Tem, e afora isso, as empresas de transporte coletivo faz parte da própria concessão, né, porque é um trabalho concessionado, um serviço concedido pelo Estado, faz parte da própria concessão a obrigatoriedade da empresa ter seguro próprio, cobrindo todos os danos envolvidos naquele serviço de transporte, a todos os passageiros. Só precisa entrar com nenhum... Isso tinha que ser imediato, assim, a empresa tem que intermediar tudo, esse dinheiro tem que chegar ao... Normalmente é a empresa que tem que acionar o seguro. Né? Se houver qualquer tipo de demora, é lógico que o passageiro terá o amparo de todo o sistema legal, todo o ordenamento jurídico, dando totalmente amparo para ele. Isso aí é uma questão que há uma cobertura plena aos danos eventualmente sofridos por... A mesma coisa que o desastre aviatório, todos eles têm, obrigatoriamente as empresas têm, né, contratos de seguro. Outra coisa que acontece muito, doutor, quando uma pessoa está no ponto esperando, dá o sinal, às vezes até idoso, o ônibus não para. O que ela faz para responsabilizar isso, já que o ônibus tem que parar, né? Tem que parar. E normalmente a gente sabe que não para em situações até cruéis, né? Quando é um cadeirante, ou quando é pessoas idosas que têm direito à passagem, né, gratuita. Então, já, às vezes até o motorista é orientado pela empresa a não parar. Né? A responsabilidade da empresa, sim. Né? Aí, no caso, cabe sempre o PROCON, é a primeira porta de entrada que o passageiro lesado deve buscar. O Ministério Público, nesse caso, atua também, né? Porque há aí infração legal. Infração legal, desrespeito ao Estatuto do Idoso, se for o caso, e assim por diante. A questão toda aí é conseguir configurar, né, a situação real, conseguir testemunha, conseguir alguma forma de caracterizar. Né? Mas normalmente é possível e tem todo o amparo, sim. O passageiro tem que saber exigir os direitos dele. Tá ótimo, doutor. Muito obrigada pela participação aqui no Jornal da Justiça. Eu conversei com o advogado Paulo Thompson Flores, que é advogado de Direito Civil, e hoje conversou com a gente a respeito dos problemas enfrentados por muita gente no transporte coletivo. Obrigada pela participação. Até uma próxima.